Era uma noite calma em Londres, no início do século XX. As ruas estreitas estavam cobertas por um véu de neblina suave e as luzes amareladas dos lampiões refletiam no chão úmido, criando um brilho tênue que parecia guiar os passos de quem se aventurava pela cidade adormecida. Havia um silêncio profundo, quase acolhedor, quebrado apenas pelo som distante de carruagens que ainda circulavam e pelo sussurro discreto do vento que passava pelas frestas das janelas. Era como se o mundo estivesse suspenso em um instante de espera, aguardando algo inesperado para acontecer. Algo capaz de mudar para sempre a forma como a humanidade enfrentaria a doença e a fragilidade da vida. Naquele tempo, as infecções eram um inimigo invisível, mas implacável. Um simples corte na pele podia se transformar em uma sentença de morte. Um arranhão no jardim, uma pequena cirurgia ou até mesmo um parto poderiam terminar em tragédia. Médicos faziam o que podiam, mas se os recursos eram limitados, sabões, antissépticos, ervas e cuidados paliativos, muitas vezes não havia nada que pudesse ser feito. E assim, famílias inteiras viam entes queridos partir por algo que hoje consideramos pequeno. O medo das infecções caminhava lado a lado com o cotidiano. Antes de começarmos essa história calma e inspiradora sobre uma descoberta que mudou a medicina para sempre, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Assim, você sempre terá novas histórias para relaxar, descansar e adormecer em paz. Se aconchegue, respire fundo e vamos juntos nessa jornada tranquila. É nesse cenário que começa a nossa história, quase como um conto de fadas da ciência. Imagine-se caminhando pelas ruas de Londres naquela época. O frio toca sua pele suavemente, o ar tem cheiro de terra molhada e fumaça de lareiras que ainda queimam lenha nas casas. Ao longe, ouve-se um som de um sino marcando as horas, lembrando que a noite avança devagar. Você se aproxima de um prédio de tijolos escuros com janelas altas e uma porta pesada de madeira. Esse é o Hospital St. Mary's, onde trabalha um médico curioso, paciente e um tanto distraído, Alexander Fleming. Ele era conhecido por seu olhar atento e pela calma quase infantil com que observava os detalhes. Em vez de se apressar, ele preferia parar, examinar, deixar o tempo agir. Seus colegas o viam como um homem meticuloso, mas também alguém que parecia encontrar beleza nas pequenas coisas. Ele passava horas olhando culturas de bactérias em placas de vidro como se fossem mundos em miniatura. Ali, entre manchas coloridas e formas circulares, Fleming via histórias acontecendo. Batalhas microscópicas travadas em silêncio. Naquela noite, enquanto a cidade repousava sob o manto do silêncio, Fleming seguia sua rotina no laboratório. A luz de uma lamparina iluminava os frascos de vidro, revelando líquidos amarelados, alguns turvos, outros cristalinos. O cheiro era uma mistura de álcool, reagentes químicos e um leve odor terroso vindo dos meios de cultura onde as bactérias cresciam. Sobre a mesa, uma pilha de anotações escritas à mão revelava a paciência de um homem que registrava cada detalhe, cada observação. Do lado de fora, o vento batia suavemente e as janelas tremiam em pequenos estalos. Do lado de dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante da caneta deslizando no papel e pelo leve bater do relógio de parede. Era um ambiente de concentração e também de calma, como se o tempo fluísse de maneira diferente ali dentro. Fleming não imaginava, mas aquele ambiente silencioso e quase poético seria o palco de uma descoberta que salvaria milhões de vidas. Uma descoberta que não surgiu de um experimento planejado, mas de um acaso.
um detalhe quase despercebido, como uma esfasca que acende em meio à escuridão. Assim como uma fada em uma história mágica, o acaso traria até ele o segredo escondido em um simples fungo. Um segredo que transformaria a ciência e mudaria o destino da humanidade. E enquanto o mundo dormia, sem saber que uma revolução se aproximava, Fleming continuava ali, no seu laboratório silencioso, mergulhado em culturas de bactérias e no mistério da vida invisível. Ao imaginar esse cenário, perceba como o som do vento e o brilho fraco da luz criam uma atmosfera quase onírica. A ciência, nesse instante, parece um conto de fadas escrito não em livros, mas em placas de vidro. E é nesse ambiente que o primeiro passo da penicilina começou a nascer, silenciosamente, como uma semente que ainda não havia germinado, mas que já carregava em si a promessa de transformar o mundo. E enquanto a noite avançava e as estrelas observavam lá do alto, a cidade seguia adormecida e o laboratório permanecia como um refúgio de silêncio e curiosidade. Cada detalhe parecia conspirar para um desfecho inesperado, ainda distante, mas inevitável. E é nesse ponto que a nossa história ganha forma, trazendo o encanto de perceber que até o acaso pode ser um presente para a humanidade. Imagine agora o amanhecer chegando devagar sobre Londres. A neblina da madrugada se dissolve lentamente, revelando o contorno dos prédios de tijolos e o movimento ainda tímido das ruas. O som distante de passos apressados começa a se misturar com o rodar de carruagens, e aqui e ali o cantar de um pássaro ousa romper o silêncio. Enquanto a cidade desperta com seu ritmo próprio, dentro do hospital St. Mary's, um outro mundo parece existir. O mundo silencioso e encantado do laboratório de Alexander Fleming. O laboratório era pequeno, mas cheio de vida. Havia prateleiras de madeira repletas de frascos de vidro, cada um contendo líquidos de cores diferentes, alguns com tampas de coxo, outros cobertos por gaze. O cheiro ali dentro era particular. Uma mistura de álcool, papel envelhecido, pó químico e o odor característico dos meios de cultura. Era um perfume estranho, mas ao mesmo tempo familiar, como se o espaço guardasse a essência das descobertas que ali nasceriam. A luz suave do sol entrava pelas janelas altas, atravessando partículas de poeira suspensas no ar, que brilhavam como pequenas estrelas em movimento. O ambiente ganhava um tom dourado, quase mágico. Sobre a mesa, as placas de Petri espalhadas lembravam pequenos discos transparentes, cada um abrigando um universo em miniatura. Ele as olhava com paciência, como quem contempla o crescimento de plantas em um jardim secreto. Ele tinha o hábito de observar sem pressa. Não era do tipo que descartava algo por parecer insignificante. Ao contrário, para ele cada detalhe tinha valor. Cada mancha poderia esconder uma resposta. Com delicadeza, pegava uma placa, a girava lentamente contra a luz, examinava suas bordas e depois a colocava de volta. O gesto se repetia como um ritual, lento, tranquilo, quase meditativo. Enquanto isso, do lado de fora, a vida seguia com barulhos de carroças, vozes de vendedores e passos apressados. Mas ali dentro, o tempo parecia suspenso. O ritmo externo não penetrava naquele espaço, onde a concentração transformava cada segundo em contemplação. O laboratório se tornava um refúgio, um abrigo onde o invisível se revelava aos poucos. Fleming já havia trabalhado com bactérias em outras ocasiões. Ele conhecia a resistência delas, o modo como cresciam, multiplicavam-se e se espalhavam. Para muitos,
Observar esses organismos poderia parecer tedioso, mas para ele era fascinante. Ele via nelas não apenas formas vivas, mas também enigmas, peças de um quebra-cabeça que a humanidade ainda tentava decifrar. O modo como Fleming trabalhava tinha algo de artesanal. Não havia máquinas modernas nem equipamentos sofisticados. Ele usava as mãos, vidros, líquidos simples e seu olhar atento. Cada gesto era um mergulho silencioso em um mundo invisível, onde forças microscópicas ditavam o destino de vidas humanas. Naquele laboratório, o simples ato de abrir uma janela para deixar o ar circular ou de apoiar uma caneta cuidadosamente sobre o papel ganhava importância. Tudo fazia parte de um processo quase poético, onde a paciência era a chave. E Fleming, sem saber, estava prestes a perceber que o acaso também poderia ser um aliado. É curioso pensar que, enquanto muitos viam apenas confusão, ele via a harmonia. Onde outros viam manchas e sujeiras, Fleming via uma pista, um caminho escondido. O laboratório, com seus sons sutis e seus cheiros particulares, era mais que um espaço físico. Era como um portal para uma dimensão de descobertas. E naquele dia comum, entre luzes douradas, placas de vidro e o sussurro de folhas sendo viradas, os primeiros sinais de uma revolução silenciosa estavam sendo preparados, não por pressa, não por planejamento rígido, mas pela calma e pela delicadeza de um homem que acreditava que o detalhe podia conter segredos maiores do que se podia imaginar. Assim, entre o som suave do relógio marcando as horas e o brilho discreto da manhã atravessando o vitro, a cena permanecia tranquila. Era apenas mais um dia de trabalho, mas também o início de um capítulo que mudaria para sempre a medicina. O laboratório respirava junto com Fleming e, como se tivesse vida própria, aguardava o momento em que o inesperado revelaria sua força. Há momentos na história em que o acaso parece brincar de pintor silencioso, colocando cores inesperadas em uma tela que parecia já pronta. No laboratório de Alexander Fleming, esse instante começou de forma tão discreta que poderia ter passado despercebido. Era um dia como outro qualquer. O sol atravessava as janelas altas, lançando raios dourados sobre a mesa repleta de placas de Petri. O ar tinha cheiro de umidade, misturado ao odor terroso das culturas bacterianas que se espalhavam em pequenos círculos sobre o vidro. Fleming observava calmamente suas culturas. Havia semanas que trabalhava com colônias de estafilococos, bactérias conhecidas por sua resistência e por causarem infecções comuns, mas perigosas. Ele anotava detalhes, examinava padrões, registrava o crescimento. Era quase como se cuidasse de um jardim secreto, onde cada placa era um pequeno canteiro vivo. Mas naquele dia algo estava diferente. Entre tantas placas alinhadas sobre a mesa, uma delas parecia destoar. Não era apenas o crescimento das bactérias que chamava a atenção, mas algo novo, algo inesperado. Na borda da placa surgia uma mancha esverdeada, irregular, que não fazia parte do desenho habitual. Fleming inclinou-se levemente, aproximou os olhos e deixou escapar um sorriso discreto. Aquilo não era uma bactéria, era um intruso. Um fungo havia pousado ali, talvez trazido pelo ar, talvez pela poeira. Normalmente, um pesquisador descartaria a placa contaminada. Afinal, o fungo representava uma falha no experimento. Mas Fleming não tinha pressa. Ele não tinha o hábito de ignorar detalhes. Pelo contrário, era nesses detalhes que encontrava surpresas. Assim, em vez de jogar fora a placa, ele a manteve diante de si.
curioso como uma criança que encontra uma pedra diferente no caminho e decide guardá-la no bolso. E então, ao olhar mais de perto, Fleming percebeu algo que parecia mágico. Ao redor do fungo, as bactérias haviam desaparecido. Onde o intruso verde azulado crescia, os estafilococos não sobreviviam. Era como se o fungo tivesse aberto um espaço vazio, uma clareira em meio à floresta densa de bactérias. Fleming fixou os olhos naquela imagem, sentindo um misto de surpresa e fascínio. Era apenas uma placa, uma mancha em vidro, mas naquele pequeno detalhe escondia-se a promessa de algo muito maior. O fungo parecia carregar um segredo, uma força invisível capaz de deter inimigos que a medicina até então não conseguia vencer. O ambiente do laboratório parecia colaborar com o mistério. O tic-tac lento do relógio marcava o tempo, e cada segundo parecia ecoar, como se o mundo inteiro aguardasse a reação de Fleming. A luz incidia sobre a placa, destacando a mancha esverdeada em contraste com o vazio ao redor. O silêncio profundo dava a sensação de que até o ar observava em reverência àquele momento. Fleming, sem se apressar, respirou fundo. Anotou em seu caderno algumas palavras simples, mas carregadas de significado. Ele não sabia ainda onde aquela descoberta o levaria. Não imaginava que estava diante de uma revolução. Mas havia ali algo que merecia a atenção. Algo que não podia ser ignorado. Assim, em meio ao cotidiano de um laboratório comum, o acaso havia estendido a sua mão invisível. O fungo, talvez trazido pelo vento ou pelo descuido de um gesto, se tornara o protagonista de uma história que mudaria para sempre a relação da humanidade com as doenças. E é curioso pensar quantas vezes olhamos para um detalhe e o descartamos sem perceber seu valor. Fleming, com sua paciência quase poética, decidiu não descartar, decidiu observar. E foi nesse gesto simples que o inesperado encontrou espaço para florescer. Enquanto a manhã seguia, com sons de carruagens ecoando pelas ruas de Londres, no interior daquele laboratório silencioso, nascia uma nova esperança. E tudo começava com uma pequena mancha de fungo, tão frágil e discreta, mas carregada de poder. Alexander Fleming não se precipitou diante da surpresa que tinha à sua frente. Ao contrário, permitiu-se um instante de contemplação, como quem descobre um quadro inesperado em uma galeria silenciosa. Ele sabia que os olhos apressados poderiam perder detalhes preciosos. Por isso, acomodou-se na cadeira de madeira, apoiou os cotovelos sobre a mesa e passou a observar a placa de Petri como se estivesse diante de uma janela para outro mundo. O ar no laboratório estava sereno. A luz atravessava lentamente as vidraças, criando desenhos de sombras sobre as prateleiras cheias de frascos. O silêncio era quebrado apenas pelo leve estalar da madeira das estantes e pelo som do relógio, marcando o compasso de um tempo quase hipnótico. Nesse ambiente, cada pequeno movimento ganhava significado. Fleming pegou a placa com delicadeza. Seus dedos, habituados à fragilidade do vidro, a seguravam como quem segura uma peça rara. Girou-a lentamente diante da luz, observando os contornos do fundo, as bordas irregulares, as tonalidades que variavam entre o verde profundo e o azul suave. Havia beleza naquela imperfeição. E, mais fascinante ainda, havia silêncio bacteriano ao redor dela, um espaço limpo, como se o fungo tivesse desenhado uma fronteira de proteção. Ele então aproximou uma lupa, ajustando o foco com paciência. As bactérias, que antes formavam colônias densas, desapareciam exatamente onde o
fungo avançava. Era como observar uma clareira aberta no coração de uma floresta escura. Um contraste tão nítido que parecia proposital, quase artístico. Fleming anotava com calma zona de inibição ao redor do mofo. As palavras eram simples, mas continham uma semente de revolução. A cada gesto, o laboratório parecia se transformar em um templo da observação. O ato de anotar, o movimento repetitivo de girar o vidro, o som suave da pena mergulhando na tinta, tudo criava um ritmo cadenciado, quase ritualístico. Não havia pressa, apenas uma entrega total ao detalhe, ao mistério que se revelava aos poucos. Fleming decidiu preparar novas culturas. Com mãos firmes, mas gestos suaves, recolheu amostras do fundo. O processo exigia paciência. Esterilizar instrumentos, separar pequenas porções, transferi-las com cuidado. Era como plantar sementes em vasos diferentes, esperando que germinassem. Enquanto o mundo do lado de fora seguia em passos largos, dentro daquele laboratório, o tempo se arrastava devagar, respeitando o compasso da vida invisível. O cheiro característico do meio de cultura se misturava ao aroma de álcool e ao leve toque terroso do mofo recém-transferido. Fleming respirava fundo, sentindo o peso simbólico daquele momento. Ele não sabia ainda o que exatamente havia encontrado, mas intuía que havia algo digno de atenção, algo que exigia respeito. E assim, sua investigação prosseguia como uma oração silenciosa. Cada etapa era repetida com calma. Olhar, anotar, transferir e esperar. Não havia pressa pelo resultado, apenas a entrega ao processo. Era como se o fungo tivesse chamado a sua atenção para ensinar uma lição, a de que o inesperado pode se tornar extraordinário quando observado com paciência. No fim do dia, as placas estavam organizadas, marcadas com notas, alinhadas como pequenos mundos em incubação. Fleming recolheu seus papéis, fechou o caderno com cuidado e permaneceu alguns instantes em silêncio, apenas olhando para as culturas. Lá fora, o céu já começava a ganhar tons de laranja e violeta, anunciando o entardecer. Dentro do laboratório, havia uma sensação de expectativa tranquila, como se as paredes guardassem um segredo prestes a ser revelado. Enquanto a noite chegava devagar, Fleming deixou o laboratório em silêncio, com a certeza de que algo novo havia sido iniciado. Ele não sabia ainda onde essa jornada o levaria, mas estava disposto a caminhar passo a passo, com a mesma calma que guiava seus olhos atentos. O dia seguinte nasceu silencioso em Londres, trazendo consigo uma luz fria e leitosa, que se espalhava pelas ruas ainda úmidas da madrugada. Dentro do laboratório de Fleming, porém, havia um calor diferente. Não apenas o calor físico, vindo da chama azulada de pequenos bicos de gás, mas o calor da expectativa, aquele que envolve o coração quando algo importante está prestes a ser revelado. O ambiente parecia respirar junto com o pesquisador, guardando consigo o segredo do fungo que agora chamava toda a sua atenção. As placas preparadas na tarde anterior estavam sobre a mesa, alinhadas como soldados silenciosos, prontos para revelar suas histórias. Fleming aproximou-se delas com passos lentos. Com mãos firmes, ajustou sua cadeira, colocou os óculos e começou a observar uma por uma, repetindo o mesmo gesto meditativo do dia anterior. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som leve de vidro tocando madeira e pelo arranhar da caneta em seu caderno de anotações. Logo, as primeiras confirmações começaram a aparecer. Onde o fungo se estabelecia
As bactérias recuavam. O padrão se repetia com uma clareza cada vez maior. O mofo parecia produzir algo invisível, uma substância misteriosa que dissolvia as colônias de estafilococos, abrindo clareiras circulares de pureza em meio ao caos bacteriano. Fleming observava, fascinado, como quem testemunha um espetáculo da natureza em miniatura. Era quase como se o fungo fosse um jardineiro secreto, limpando o terreno onde crescia, expulsando intrusos com uma força que não se podia ver, mas que se fazia sentir. O pesquisador registrava pacientemente cada detalhe. A distância entre as colônias, o tamanho da zona limpa, o tempo que levava para as bactérias desaparecerem. Tudo era anotado com rigor, mas também com um certo encanto silencioso. Para testar sua hipótese, Fleming decidiu ir além. Separou cuidadosamente um pouco do líquido onde o fungo crescia e o colocou em contato com novas culturas bacterianas. O gesto era simples, mas carregava o peso da curiosidade científica. Em silêncio, ele observava, esperando que o mesmo fenômeno se repetisse. E pouco a pouco, a resposta se confirmou. O líquido do fungo realmente continha algo poderoso. Onde tocava, as bactérias morriam. Esse processo, repetido várias vezes, ganhou ares de ritual. Esterilizar instrumentos, transferir líquidos, observar pacientemente, anotar resultados. Fleming fazia cada etapa com serenidade, como se estivesse rezando uma oração científica. Não havia pressa nem tensão. Havia apenas a cadência suave de quem confia no tempo e sabe que cada revelação tem o seu próprio ritmo. O laboratório parecia vivo. O cheiro de álcool e mofo se misturava ao leve odor metálico das ferramentas. A luz da manhã entrava pelas janelas, refletindo nos vidros e criando brilhos cintilantes sobre as placas. O relógio marcava as horas, mas para Fleming o tempo era outro. O tempo da observação. Lento, quase hipnótico. Cada nova confirmação enchia seu coração de serenidade. Não era euforia, não era pressa em anunciar. Era apenas a alegria calma de perceber que estava diante de algo raro. Algo que talvez pudesse se transformar em esperança. Ele ainda não sabia se esse poder poderia ser usado em pacientes ou se seria apenas uma curiosidade de laboratório. Mas sabia, com a convicção tranquila de um homem paciente, que ali havia um caminho a ser seguido. Ao final do dia, Fleming repousou sua caneta, fechou o caderno e deixou-se ficar por um instante em silêncio. Observou a mesa repleta de placas como quem contempla um jardim secreto iluminado pelo sol suave. O fungo, frágil em aparência, mostrava-se poderoso em essência. Era como se a própria natureza tivesse decidido compartilhar com ele um segredo guardado por eras. Enquanto a noite voltava a cair sobre Londres, trazendo consigo a neblina silenciosa, Fleming se preparava para retornar no dia seguinte e continuar o ritual de descobertas. O mundo lá fora seguia sem saber, mas dentro daquele pequeno laboratório, uma revolução invisível já estava em andamento,
escrita em círculos claros de pureza ao redor de um simples fungo. Era como se Alexander Fleming tivesse aberto a porta de um mistério que o chamava para entrar cada vez mais fundo. O que antes parecia apenas um acaso curioso em uma placa esquecida, agora se transformava em uma espécie de enigma científico que ele não podia ignorar. Fleming sabia que para realmente compreender o poder oculto daquele fungo, ele precisava mergulhar mais fundo, com paciência, rigor e disciplina. Não bastava observar a simples morte das bactérias ao redor do penicillium. Era preciso entender o porquê, o como, e se aquilo poderia ser replicado de maneira confiável. Foi assim que começou uma das jornadas mais fascinantes da história da medicina. Um processo lento, quase artesanal, em que cada teste parecia uma nova peça de um quebra-cabeça ainda incompleto. Ele iniciou um ritual meticuloso. Isolava pequenas colônias do fungo, cultivava-as em diferentes condições e observava como elas se comportavam diante de várias cepas de bactérias. Era como se estivesse interrogando silenciosamente um prisioneiro misterioso que guardava um segredo poderoso. Fleming testava a substância liberada pelo penicillium em Staphylococcus, Streptococcus e até em bactérias causadoras da difteria. E em cada ensaio via um padrão se repetir. Onde o fungo tocava, a vida das bactérias se apagava. A cada descoberta, seu caderno de anotações se enchia de registros meticulosos. Ele comparava zonas de inibição, anotava tempos de ação, descrevia mudanças visíveis na cultura. Não eram apenas observações soltas, mas uma construção lógica, quase matemática de evidências que mostravam que aquele fungo possuía uma arma invisível contra inimigos que até então pareciam invencíveis. O que mais intrigava Fleming era a seletividade do fenômeno. O fungo parecia não atacar todas as células, mas apenas aquelas das bactérias. Ele não danificava os glóbulos brancos, não destruía os tecidos humanos. Isso era extraordinário. Até então, os agentes usados para combater infecções eram venenos que machucavam tanto o inimigo quanto o paciente. Mas aqui estava algo diferente. Uma força natural que parecia escolher suas vítimas com precisão cirúrgica. Esse detalhe por si só já bastava para acender uma centelha de esperança e também de responsabilidade. Se de fato o fungo produzia uma substância seletiva, isso significava que a natureza havia criado, talvez por acaso, uma ferramenta perfeita para salvar vidas humanas. E como todo cientista consciente, Fleming não se contentava apenas com a observação do efeito. Ele queria compreender a essência. Por isso, começou a experimentar métodos rudimentares de extração da substância ativa. Tentava separar o líquido do fungo do meio em que crescia, analisava sua estabilidade, testava se ainda funcionava após ser diluído ou aquecido. Descobriu que a substância era incrivelmente frágil, que perdia parte da sua força quando exposta ao calor ou armazenada por muito tempo. Isso frustrava profundamente. Era como tentar capturar fumaça com as mãos. Havia algo ali, mas escapar à compreensão era fácil demais. Ainda assim, ele não desistia. Cada falha, cada resultado imperfeito servia apenas para estreitar ainda mais seu laço com o mistério. À medida que os dias passavam, Fleming começava a sentir que não estava apenas diante de uma curiosidade de laboratório, mas de um presente raro, que precisava ser decifrado antes que se perdesse. Era como se tivesse sido escolhido para ouvir um sussurro secreto
secreto da natureza. O penicillium estava falando, mas em uma linguagem frágil e complexa, e Fleming tinha que encontrar uma forma de traduzir essa linguagem para o mundo humano. Ele não buscava apenas um avanço para sua carreira, mas a possibilidade de mudar o destino de milhares de vidas. A cada notação, a cada repetição dos testes, ele via não apenas placas e colônias, mas vislumbrava um futuro em que a morte causada por infecções poderia ser desafiada com mais do que esperança, consciência. No silêncio impregnado de frascos, placas e anotações espalhadas pelo laboratório, Alexander Fleming começava a perceber que sua descoberta extraordinária tinha um lado sombrio: a barreira da instabilidade. Ele já sabia que aquele fungo, o Penicillium notatum, produzia uma substância com um poder incomum de deter bactérias. Mas agora, ao avançar nos testes, notava que essa mesma substância tinha um comportamento traiçoeiro. Ela se degradava rapidamente, perdia sua eficácia, se desmanchava como uma areia escorrendo entre os dedos. Fleming tentava, com os recursos que tinha em mãos, extrair algo puro, algo isolado, mas cada tentativa parecia esbarrar num muro invisível. Era como se a penicilina fosse um tesouro escondido em um cofre que ele tinha a chave, mas cuja fechadura se dissolvia sempre que ele tentava girá-la. Essa limitação começava a pesar em sua mente. Ele repetia os procedimentos, alterava as temperaturas, ajustava os solventes, sempre na esperança de que o fungo revelasse sua essência de maneira mais clara e estável. Mas os resultados eram sempre frágeis. A penicilina se mostrava sensível, volátil, incapaz de resistir às técnicas rudimentares da época. A cada frustração, Fleming se perguntava se aquela descoberta teria afinal algum valor prático. Era como ter em mãos um vislumbre de uma cura milagrosa, mas sem os meios de transformá-la em realidade. Ele conseguia ver o poder, mas não conseguia contê-lo. A narrativa da ciência nesse ponto se transforma num jogo de paciência. Fleming estava diante de algo que poderia mudar o destino da medicina, mas que parecia exigir ferramentas além de seu alcance. O século ainda não estava preparado tecnologicamente para lidar com a delicadeza da penicilina. Ele anotava cada passo, registrava cada tentativa e ainda assim a frustração crescia. O fungo continuava lá, crescendo nas placas, produzindo sua arma invisível contra bactérias, mas a humanidade não conseguia segurar essa arma em mãos de forma segura. O contraste entre a promessa e a limitação era quase doloroso. E mesmo assim, Fleming não desistia. Havia nele uma persistência calma, quase ritualística. Ele sabia que estava diante de algo maior que seu tempo, maior até que sua própria capacidade individual. O máximo que podia fazer era continuar testando, anotando para que outros, no futuro, pudessem percorrer. Era o encontro inevitável de um gênio com os limites técnicos de sua era. A penicilina estava ali, viva, poderosa, mas intangível. A história que começava a se desenrolar era uma história de descobertas e barreiras, de visão e impotência, de esperança e espera. Apesar de todas as frustrações, das noites em que seus experimentos se desfaziam como fumaça diante dos olhos, Fleming sabia que havia algo importante demais para ser guardado apenas em cadernos de laboratório. Ele tinha diante de si uma substância que, mesmo instável, demonstrava um poder extraordinário contra micro-organismos que até então eram inimigos imbatíveis da medicina. Com esse senso de responsabilidade, ele decidiu publicar seus achados em 1929,
em um artigo científico no British Journal of Experimental Pathology. O texto era quase modesto em sua apresentação, descrevendo as propriedades antibacterianas da penicilina e relatando as dificuldades para isolar a substância. Fleming não usava palavras grandiosas, não anunciava uma revolução, apenas registrava, com a precisão de um observador atento, aquilo que tinha visto. Um fungo que secretava algo capaz de inibir bactérias. Naquele momento, porém, o mundo não vibrou com sua descoberta. Poucos deram atenção ao artigo, que parecia, para muitos colegas, apenas uma nota curiosa em meio a tantas outras experiências. A ciência, como um grande oceano, é cheia de descobertas que se perdem nas ondas, e a penicilina quase se tornou mais uma dessas marés esquecidas. Fleming, realista, também sabia que não conseguia avançar muito mais além. Sem a capacidade de estabilizar e purificar a penicilina, ele não via como aquilo poderia se tornar um medicamento prático. Era como plantar uma semente sem ter a certeza se algum dia germinaria. Ainda assim, ao escrever e divulgar, ele deixava uma trilha registrada, uma marca discreta no tempo. Era como se colocasse uma pequena vela acesa no meio da escuridão, sem imaginar que anos depois, essa mesma chama serviria de guia para outros cientistas. Fleming não tinha ideia de que estava abrindo uma porta para a medicina moderna, inaugurando a era dos antibióticos. Ele simplesmente fez o que todo cientista íntegro deve fazer: compartilhar suas descobertas, mesmo que pareçam inacabadas, mesmo que ainda não brilhem com toda a força de sua promessa. Na simplicidade daquele artigo estava escondida a chave para salvar milhões de vidas. Mas nem Fleming, nem seus leitores imediatos conseguiam enxergar isso com clareza. A grandeza da penicilina ainda estava deitada no futuro, esperando o momento certo de ser despertada. Naquele instante, o mundo seguiu adiante, como se nada tivesse acontecido. Mas a história já estava escrita, e o que parecia apenas uma nota de rodapé, logo se revelaria uma revolução silenciosa que mudaria para sempre o destino da humanidade. Quase uma década havia se passado desde que Fleming, com sua calma britânica e sua modéstia habitual, publicara aquele artigo discreto sobre a penicilina. Para muitos, a descoberta já era apenas um detalhe curioso perdido entre centenas de publicações científicas. Mas a ciência, como um rio subterrâneo, às vezes desaparece da vista apenas para ressurgir com ainda mais força em outro ponto da história. Foi exatamente isso que aconteceu no final dos anos 1930 em Oxford, quando um grupo de cientistas, liderado por Howard Florey e o bioquímico Ernest Boris Chain, decidiu revisitar o trabalho de Fleming. Diferente de muitos que haviam lido e esquecido, eles enxergaram ali uma fagulha com potencial de se tornar um incêndio transformador. E, armados com técnicas químicas mais avançadas, começaram a se perguntar: seria possível tornar a penicilina uma substância purificada, estável, capaz de ser administrada em humanos? Foi Chain quem, relendo o artigo de Fleming, percebeu que aquilo não era apenas uma nota de rodapé, mas sim a ponta de um iceberg científico. Ele convenceu Florey de que valia a pena dedicar esforços ao tema, e juntos reuniram uma equipe dedicada, incansável, quase obcecada em vencer as barreiras que Fleming havia encontrado. Enquanto Fleming se deparara com a instabilidade e a dificuldade em manipular o composto, Florey e Chain contavam com novos métodos laboratoriais e uma equipe mais robusta. Era como se a ciência tivesse amadurecido o suficiente para dar continuidade ao que antes parecia impossível. E assim, em um modesto laboratório de Oxford, começou a segunda fase da saga da penicilina, a tentativa de transformá-la em um medicamento real. As dificuldades eram enormes.
Produzir penicilina em quantidade suficiente para testes era como extrair ouro de um punhado de areia. Cada gota tinha de ser cuidadosamente isolada do caldo fúngico, e a equipe se via diante de frascos, pratos e experimentos que consumiam tempo e energia. Mas, diferentemente de Fleming, que havia trabalhado praticamente sozinho, Florey e Chain tinham ao seu lado um grupo de pesquisadores comprometidos, capazes de dividir tarefas e superar obstáculos com persistência. A cada tentativa fracassada surgia uma nova ideia, um novo ajuste, uma nova forma de pensar o problema. Aos poucos, grama por grama, mililitro por mililitro, eles começaram a obter uma quantidade mínima do precioso extrato. E então chegou o momento decisivo: os primeiros testes em animais. O que parecia apenas uma promessa distante ganhou corpo quando a penicilina purificada mostrou resultados claros, combatendo infecções que até então eram fatais em ratos de laboratório. O impossível começava a se tornar possível. Era como assistir a uma porta se abrindo lentamente, revelando um caminho que até então permanecia oculto. Florey e Chain sabiam que ainda havia muito a enfrentar, mas já não era mais apenas uma curiosidade científica. Era o começo de uma revolução. A semente plantada por Fleming e quase 10 anos antes finalmente encontrava o solo fértil e o clima certo para germinar. Assim, em Oxford, a penicilina deixou de ser apenas uma observação em placas de Petri e passou a ser, pouco a pouco, uma arma concreta contra as doenças infecciosas. O que havia começado como um acaso no laboratório de Fleming agora se transformava em uma missão de equipe, um esforço conjunto que mostrava que a ciência, quando persevera, pode transformar até mesmo o detalhe esquecido em um capítulo capaz de mudar toda a história da humanidade. Era o ano de 1941, quando, após anos de paciência, refinamento e muito trabalho em Oxford, a penicilina finalmente deixou de ser apenas um conceito de laboratório e começou a ser colocada à prova no que mais importava: a vida humana. O primeiro paciente foi um policial britânico chamado Albert Alexander. Ele havia se ferido com um simples arranhão em uma roseira, mas, como acontecia com frequência antes da penicilina, o que parecia algo banal rapidamente evoluiu para uma infecção devastadora, espalhando-se pelo corpo, levando febre, dor e uma deterioração assustadora. Até então, não havia antibióticos capazes de reverter um quadro assim, e muitos pacientes, como o Alexander, morriam em poucos dias. Foi nesse cenário de quase desespero que a equipe de Florey e Chain decidiu aplicar, pela primeira vez, a penicilina em um ser humano. Era um momento de tensão, pois ninguém sabia ao certo o que esperar. A substância, obtida em pequenas quantidades, era tão preciosa que cada mililitro contava, e cada gota poderia significar uma chance a mais ou a perda definitiva de uma descoberta. Logo nas primeiras aplicações, algo extraordinário começou a acontecer diante dos olhos dos médicos e enfermeiros. A febre de Alexander caiu, suas dores diminuíram e os sinais da infecção, que até então avançavam implacáveis, começaram a regredir. Era como se uma força invisível estivesse finalmente colocando freio naquilo que por séculos havia sido uma sentença de morte. O corpo do policial, antes derrotado pela infecção, ganhava fôlego novo e por alguns dias parecia que ele estava destinado a sobreviver graças à penicilina. O impacto emocional desse resultado foi indescritível. Cientistas acostumados à frieza dos números se viram diante de uma transformação palpável. A ciência ganhava vida no corpo de um ser humano. Era a comprovação prática de que Fleming não havia se enganado.
Aquilo que ele observara anos antes, quase por acaso, tinha finalmente mostrado ao mundo a sua verdadeira potência. Pela primeira vez, um antibiótico moderno havia salvo uma vida. Mas, ao mesmo tempo, esse teste também mostrou os limites da produção da época. Como o processo de fabricação ainda era extremamente rudimentar e lento, os pesquisadores não tinham penicilina suficiente para manter o tratamento de Alexander. O pouco que havia disponível foi reaproveitado de todas as maneiras possíveis, inclusive coletando a urina do paciente para extrair novamente o antibiótico eliminado pelo corpo e reutilizá-lo. Ainda assim, o estoque se esgotou. A infecção voltou a se espalhar e, infelizmente, Alexander não resistiu. Apesar da tragédia pessoal, o caso dele marcou o mundo científico como um divisor de águas. Pela primeira vez, ficou claro que a penicilina funcionava de verdade em humanos e que, com produção em escala, ela poderia salvar incontáveis vidas. Era como se os cientistas tivessem visto uma janela para o futuro, mas ainda precisavam encontrar o caminho para atravessá-la. Esse primeiro impacto foi suficiente para despertar um movimento de mobilização sem precedentes. O mundo, que estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial, rapidamente percebeu o potencial daquela substância. Soldados morriam não apenas em combate, mas por infecções em ferimentos que, sem antibióticos, se transformavam em sentenças fatais. A penicilina prometia mudar radicalmente essa realidade, e assim começou uma corrida científica e industrial para produzir o medicamento em larga escala. O que antes era apenas um pequeno frasco disputado entre pesquisadores, agora se tornaria uma prioridade estratégica para salvar milhares de vidas em campo de batalha e além dele. O impacto imediato daqueles primeiros testes não foi apenas científico, foi humano, social e até político. Uma descoberta nascida do acaso, da curiosidade e da persistência começava a se mostrar como uma das maiores revoluções médicas da história. Enquanto o mundo estava mergulhado em um conflito global, com cidades devastadas, soldados feridos e hospitais abarrotados, a penicilina começou a assumir um papel que ninguém poderia imaginar quando Fleming a descobriu casualmente em seu laboratório. O que era até então uma substância rara, instável e quase impossível de produzir em grandes quantidades, tornou-se uma prioridade urgente. Governos, exércitos e indústrias perceberam que essa arma invisível poderia salvar milhares de vidas no fronte, transformando ferimentos que antes significavam morte quase certa em simples etapas de recuperação. A Segunda Guerra Mundial, com toda a sua tragédia e intensidade, acabou por criar o cenário ideal para que a penicilina se tornasse uma força revolucionária da medicina moderna. Em laboratórios e fábricas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, cientistas e engenheiros começaram a trabalhar incansavelmente. O processo de produção que Florey e Kane haviam desenvolvido em Oxford precisou ser adaptado e ampliado em escala industrial. Tanques enormes de fermentação substituíram pequenos frascos de laboratório. Técnicas de purificação se sofisticaram e equipes de químicos, microbiologistas e técnicos trabalhavam em um ritmo quase hipnótico, cada um com seu gesto ritualístico, cada movimento voltado para extrair a penicilina de maneira eficiente e confiável. A pesquisa científica, que até então havia caminhado em passos lentos e contemplativos, foi acelerada pelo imperativo da guerra. Mas mesmo nesse ritmo intenso, havia ainda o cuidado,
o respeito e a precisão que Fleming sempre prezara. Cada lote precisava manter sua potência. Cada teste precisava comprovar a segurança do medicamento. Soldados feridos começaram a receber penicilina e os efeitos foram quase milagrosos. Infecções graves que antes consumiam a vida em questão de dias, agora recuavam diante do antibiótico. Amputações evitadas, febres controladas, feridas cicatrizando de forma mais rápida e eficaz. O que Fleming, Florey e Chain haviam iniciado como uma descoberta modesta, agora se transformava em uma verdadeira revolução terapêutica. E, curiosamente, o acaso ainda sorria à distância. Se não fosse pelo acaso da contaminação da placa de Petri em Londres, a penicilina poderia ter permanecido apenas uma curiosidade científica adormecida em um artigo de revista. A produção em massa também exigiu criatividade e colaboração internacional. Cientistas de universidades, indústrias farmacêuticas e laboratórios governamentais se uniram como nunca antes, superando rivalidades, barreiras técnicas e dificuldades logísticas. Era uma dança precisa de conhecimento, recursos e disciplina. A penicilina passou de uma raridade em Oxford para um recurso estratégico capaz de mudar o rumo de batalhas inteiras e salvar incontáveis vidas civis e militares. Com o fim da guerra, o impacto da penicilina já estava consolidado. A mortalidade por infecções bacterianas caiu drasticamente e os hospitais passaram a ter em mãos uma ferramenta que revolucionaria a medicina. Fleming, que anos atrás observava uma mancha de fungo com curiosidade calma, poderia finalmente contemplar a magnitude de sua descoberta. O acaso, aliado à paciência, à persistência e à colaboração científica, havia transformado uma simples placa de Petri em uma das maiores conquistas médicas de todos os tempos. A penicilina não era mais apenas ciência de laboratório. Era vida, esperança e futuro. Com a Segunda Guerra chegando ao fim, a penicilina não era mais uma promessa distante ou um experimento de laboratório. Tornara-se uma realidade viva, pulsante, capaz de transformar o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo. Fleming, Florey, Chain e todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram com a jornada do fungo em placas de Petri puderam contemplar o impacto profundo de uma descoberta que nasceu do acaso, mas que se tornou um marco de perseverança, paciência e observação. O que começou como uma curiosidade silenciosa no laboratório londrino se expandiu para hospitais, ruas e vilarejos, mudando para sempre a maneira como a humanidade enfrentava infecções que antes eram implacáveis. O legado da penicilina não se restringe apenas às estatísticas de vidas salvas. Ele reside também na forma como a ciência é capaz de abraçar o inesperado. Fleming, ao perceber a clareira de bactérias mortas ao redor do fungo, nos lembra que o acaso pode ser um professor silencioso, oferecendo sinais que, se observados com atenção e respeito, se tornam caminhos de transformação. Cada gesto repetitivo de observação, cada anotação calma no caderno, cada experimento meticuloso contribuiu para que aquele momento mágico fosse traduzido em algo concreto. É uma lição de que a paciência, a curiosidade e a humildade diante do desconhecido podem gerar mudanças que ecoam por décadas e até séculos. A penicilina também transformou a própria medicina. Antes dela, muitas infecções eram sentenças inevitáveis.
Depois dela, a esperança tornou-se uma arma poderosa. Cirurgias complexas passaram a ser possíveis sem medo de infecções fatais. Doenças que dizimavam populações foram contidas e a vida humana ganhou uma nova resiliência. Além do impacto clínico, a história da penicilina inspirou gerações de cientistas a valorizar o detalhe, a observar com paciência e a perceber que grandes descobertas nem sempre chegam com estrondo. Muitas vezes surgem como pequenos sinais sutis, esperando alguém atento o suficiente para reconhecê-los. Ao refletirmos sobre essa jornada, vemos a poesia que se esconde na ciência. Um fungo esquecido, uma mancha no vidro, um acaso observado com cuidado, transformaram-se em uma revolução que salvou incontáveis vidas. Fleming, em seu laboratório silencioso, talvez nunca tenha imaginado que seu gesto modesto de atenção ao detalhe se tornaria o ponto de partida de uma era de antibióticos. O mundo moderno, com seus hospitais e medicamentos, carrega nas paredes invisíveis de cada sala de cirurgia a marca daquela descoberta. Um lembrete de que a vida muitas vezes se curva diante da paciência, da observação e da perseverança. E assim, a penicilina permanece não apenas como um medicamento, mas como um símbolo da capacidade humana de aprender com o inesperado, da importância de enxergar oportunidades escondidas em acidentes aparentemente banais e da força da ciência quando aliada à paciência e à curiosidade. A história que começou em um laboratório silencioso, com uma placa de Petri e um fungo verde azulado, continua a inspirar, a ensinar e a transformar. E, enquanto as estrelas surgem sobre Londres ou Oxford, podemos imaginar Fleming, de alguma forma, sorrindo silenciosamente diante da clareira de bactérias que ele viu, sem saber que aquela pequena mancha verde mudaria o mundo para sempre. E se essa história suave sobre a penicilina trouxe paz ao seu coração e ajudou você a relaxar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que precisar descansar, terá novas histórias esperando por você. Desejo que sua noite seja leve, serena e cheia de sonhos tranquilos.